Bom dia, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo. 2019 está começando e eu vi muitos filmes nos últimos tempos, alguns que eu gostei, outros que nem tanto. Então eu vou tentar aos pouquinhos trazer pra cá. Eu tive mini férias aqui, então eu dei uma sumida, peço desculpas por isso, mas vamos lá. O filme sobre o qual eu vou falar hoje é um que eu fiquei sabendo que deu muita polêmica no Brasil, que é o filme sobre a trajetória do Freddie Mercury, e o nome do filme é Bohemian Rhapsody. Então, eu fui assistir Bohemian Rhapsody no cinema sem ter muitas expectativas. Na verdade, eu tava achando que ia ser ruim, eu devo admitir, porque existe um certo roteiro de cinebiografia que é seguida sempre à risca e dá uma sensação que a vida de todo mundo é muito parecida, e eu acho que não é verdade, sabe? Eu imagino que o roteirista, ele pegue a biografia, né, do tipo assim, os pontos mais importantes da vida dessa pessoa, as pessoas que foram importantes pra elas, os períodos de transição, e aí eles tentam encaixar isso no roteiro, e aí quando tá tudo encaixadinho, eles veem, tá meio longo, então vou sair tirando um pouquinho, mas a estrutura é muito parecida nesses filmes. Eu convido vocês a fazerem essa experiência. Em geral, você pode identificar o início, quando a pessoa é desconhecida ainda, às vezes tem uma infância difícil, às vezes tem uma relação difícil com a família, às vezes não é muito bem aceita no universo onde ela tá, e aí eventualmente ela tem um big break, e aí a partir desse momento é só ascensão, é só o trajeto dela pra subir na vida e ficar muito famoso e ter sua obra reconhecida. E eventualmente algum conflito surge, ou alguma perda, ou alguma grande tristeza, ou alguma doença, alguma coisa acontece e aí a pessoa começa a declinar. Às vezes você tem um final que é de certa forma bittersweet, que é do tipo, lembrando das conquistas, e aí às vezes tem uma cena deles mais novos, sabe? Como se tivesse assim, retornando àquele momento auge da vida deles. E às vezes termina num ponto assim meio triste mesmo. Acho que Edith Piaf, por exemplo, é um filme bem duro nesse sentido. Termina assim com o peso da vida vivida e das coisas que ela não conseguiu e tal. Ou termina no próprio ápice. E assim, quando eu comecei a assistir o filme, eu tava descrente, porque tava parecendo muito parecido com essa estrutura que eu mencionei aqui. E de certa forma, ele meio que segue ela. Só que eu acho que ele consegue ter uma certa perspicácia. Eu acho que a música teve um papel muito grande para que o filme tenha sido melhor do que eu esperava. Uma das coisas que eu mais gostei no filme foi uma sequência super longa que eles fizeram para recriar o show do Live Aid, porque foi uma recriação aos mínimos detalhes. Para eles fazerem essa cena, eles passaram uma semana filmando determinadas músicas. Então, por exemplo, um dia inteiro para filmar uma música, um outro dia inteiro para filmar uma música. E aí eles ficaram fazendo assim, picotado durante uma semana, e no final dela eles convidaram muitos fãs do Queen, não tão gigantesca quanto a do Live Aid, obviamente, para poder fazer a plateia e recriar realmente assim, na ordem cronológica, sem parar, o show que foi o Live Aid. E essa coisa da recriação foi possível porque todos eles aprenderam a tocar. O Live Aid eu acho que tinha 2 músicas a mais do que eles fazem no filme, mas ainda assim o filme tem acho que 3 ou 4 músicas. É bastante longa essa sequência e é super bonita. Eu me senti no show, foi uma experiência muito boa. Eu lembro que eu assisti aquele filme dos Rolling Stones, que também passou no cinema, do Scorsese, e eu acho que a experiência de assistir show no cinema é muito boa também. Claro, não é a mesma coisa que tá no próprio show, mas eu acho que ainda assim consegue recriar de alguma forma a magnitude, sabe? A grandiosidade sem o estresse de estar com um bando de gente na sua frente, batendo no seu cotovelo, pisando no seu pé, suada. Tem uma coisinha assim legal. Nunca tive a oportunidade de ver um show do Queen. Eu nasci em 86 e, enfim, não houveram muitas oportunidades pra ver o Queen. A minha mãe, entretanto, foi no Rock in Rio, e a minha mãe diz até hoje que é o melhor show que ela já foi na vida, que foi muito emocionante, que as pessoas cantavam juntas e tal. É uma experiência que eu sinto dó de não ter tido, porque eu acho que realmente Queen era uma banda inigualável. Não tinha nada parecido com Queen. Em algum momento, talvez tenham tentado encaixar eles para poder divulgar, né, de uma maneira um pouco mais comercial. E eles
não tinha uma identificação de gênero. Às vezes eles flertavam com metal, às vezes eles flertavam com rock, às vezes eles flertavam com disco music. Não tinha uma coisa só que o Queen era. Uma outra coisa que eu achei bem interessante ficar sabendo a partir do filme é um pouquinho da história das composições por trás das músicas, que são grandes hits que todo mundo adora, e perceber que eles são uma grande exceção, eu acho, porque os 4 integrantes da banda fizeram músicas que viraram hits, sucessos totais. Os Beatles foram quase isso, mas o Ringo não chegou lá, né? Não foi que nem o Roger, que conseguiu ultrapassar essa barreira. Mas enfim, claro que tem floreios e tem toda uma licença poética para muitas coisas. E isso foi uma das coisas que foi mais criticada, eu acho. O filme, para quem não sabe, teve uma recepção da crítica bastante desestimuladora. Foi mais o boca a boca e as pessoas, a impressão positiva do público que acabou levando o filme a ser um grande sucesso. Parte da crítica ficou muito decepcionada por perceber que o filme não mostrou as coisas como elas foram realmente. Tem muita coisa que eles abreviam, que eles resumem, que eles botam junto com uma outra para poder passar a informação. Coisas que às vezes são super simples e que não fazem tanta diferença. Por exemplo, a Mary, que é uma das personagens mais importantes na vida do Freddie Mercury, foi a primeira mulher dele e eventualmente continua sendo uma grande amiga. No filme, a Mary conhece ele num show, meio que sem querer, sabe? E na realidade, a Mary já tinha sido namorada do Brian May, e o Brian May apresenta os dois, e eles ficam juntos a partir disso. Então, às vezes é um fato assim que não faz tanta diferença pra história, mas outros realmente me causou um certo incômodo de perceber que eles modificaram algumas informações, talvez para gerar uma dramaticidade maior, ou então um ponto de virada na história. Porque, por exemplo, no filme, quando o Freddie Mercury decide fazer uma breve carreira solo, eles têm uma ruptura, brigam, ficam chateados com ele, para depois poder criar o grande momento da reaproximação deles. E na vida real não teve nada disso. Tudo aconteceu com o aval de todo mundo da banda. Eles estavam fazendo turnê logo antes do Live Aid, passaram o ano todo fazendo turnê, então nunca teve esse grande reencontro no Live Aid. E isso é uma coisa que me incomodou, porque aí sim distorce da realidade de uma maneira que eu acho que é mais pesada, sabe? Eu acho que uma coisa é isso, é simplificar, e a outra coisa é você deturpar. E isso me deixou ligeiramente incomodada. Mas enfim, tudo bem. Eu acho que o grande mérito do Rami Malek, que foi o ator que interpretou o Freddie Mercury, que acabou de ganhar o Globo de Ouro por causa da interpretação dele. O grande mérito dele, eu acho que foi durante as apresentações, porque ele realmente encarna o Freddie Mercury. Ele interpreta todos os gestos e os olhares e a maneira de se comportar e de se movimentar no palco. É super potente e bonito. Uma coisa que eu achei interessante nas entrevistas é que quando ele foi estudar para recriar o Freddie Mercury no palco, ele não quis aprender a partir de coreografias determinadas e fechadas. Ele falou, eu não vou conseguir ser o Freddie Mercury se eu estiver tentando imitar toda uma sequência de gestos. Eu tenho que entender quais são os gestos e eu tenho que deixar eles surgirem espontaneamente. Não no caso do Live Aid, porque no caso do Live Aid realmente foi um estudo bem detalhado de cada movimentação de câmera, de cada gesto, de cada olhar, para poder ficar realmente igual. Mas no caso dos outros shows, das outras apresentações que a gente vê no filme, a coreógrafa, a mulher que ajudou ele nesse sentido, ela ajudou ele a encontrar os gestos, as viradas de rosto, tudo isso. E foi assim que ele conseguiu atingir essa persona do Freddie Mercury, que era tão espalhafatosa, mas tão maravilhosa e talentosa. Em termos de semelhança com o Freddie Mercury, eu fiquei um pouquinho decepcionada, sabe? Porque apesar do Rami Malek ser muito bom e de você ver que ele fez todo um trabalho de criação para chegar no Freddie Mercury, ele é tão baixinho. Ai, ele é muito baixinho. E o Freddie Mercury era um homem imenso, sabe? O Brian May, por exemplo, é enorme também, é um cara super alto. E o Freddie Mercury era da mesma estatura, praticamente. O rapaz que interpretou o Brian May, que é o William Lee, ele tá bizarramente parecido, mas tipo assim, surreal. Do nível que o próprio Brian May, quando foi assistir as filmagens e finalmente viu o William maquiado e com cabelo e tal, ele ficou assim...
meio chocado, meio bolado, assim. Acho que eu entrei numa outra dimensão aqui e tô revivendo meu passado. O Ben Hardy, que interpreta o Roger Taylor, também tá parecido. E o Joseph Mazzello, que se vocês não lembram, ele era aquela criancinha que fez Jurassic Park 1. Ele era aquele menininho de uma cena que marcou muito a minha infância. Mas enfim, o Joseph Mazzello, que era esse menininho, hoje em dia tá aí no filme e interpretou o John Deacon, que era o baixista da banda. Todos esses três atores, eu acho que estão, tipo assim, muito perfeitos. O Rami Malek tá muito bom, mas essa estatura, esse porte pequeno dele, não deveria ser um problema. Mas me afetou, pelo menos, sabe? É interessante que ele busca, no lado pessoal do Fred Mercury, aquilo que a gente não tinha acesso, né? Que era a sensibilidade, a fragilidade, essas características que, obviamente, faziam parte dele e que ajudavam a tornar ele a pessoa única e incrível que ele era e o artista, enfim, super maravilhoso e original. Mas eu acho que fica num tom estranho. Ele recriou um outro Fred Mercury. Não consigo visualizar o Fred Mercury nele, nas cenas, assim, que não são de show. Apesar de achar que ele criou uma versão do Fred Mercury muito boa e que eu gosto muito, gostei muito. Esse filme já estava sendo comentado e já estava em processo de tentar ser feito há 10 anos, pelo menos. A princípio, quem ia interpretar o papel do Fred Mercury era o Sacha Baron Cohen, que é um cara que tem muita semelhança física com ele, mas que aparentemente teve algum tipo de desacordo, desentendimento com o Brian May e foi afastado. E eu sou muito curiosa, eu acho que ele deve ter sido um Fred Mercury muito incrível, mas enfim, infelizmente a gente não tem acesso a isso. Se você, como eu, também acha que o Sacha Baron Cohen ia ser muito bom nesse papel, eu sinto essa conexão aí. Então assim, eu não sei se o filme consegue desviar um pouco dessa estrutura que eu falei, que é super clichê, e por isso eu fiquei mais feliz e gostei mais do filme. Não sei se o filme me seduziu com a cena do Live Aid tanto, que me deixou tão feliz de ficar imersa naquela sensação de estar no show do Queen, que eu também, enfim, acabei fazendo vista grossa para a estrutura. Ou se eles usaram mesmo a estrutura, mas conseguiram fazer isso com elegância. Se você já assistiu o filme, se quiser me dar uma opinião de qual dessas 3 vertentes você acha que foi, bota aí nos comentários. Esse filme tem uma polêmica em torno dele, né? Porque a direção era a princípio do Bryan Singer. O Bryan Singer, pra quem não sabe, foi o diretor da saga X-Men. E ele recentemente tá numa lista de Hollywood por 2 motivos. Por ser acusado de assédio sexual em várias ocasiões, por várias pessoas diferentes. E o outro por ser um diretor muito ausente, que não fazia o trabalho dele direito, que abusava do poder dele como diretor, que causava problema, que teve discussão e desentendimento também com o Rami Malek no meio das filmagens, e logo no início das filmagens ele foi afastado do filme. Quem assumiu a posição da direção foi um cara chamado Dexter Fletcher. Pra quem não conhece, o Dexter Fletcher, ele dirigiu um filme com o Hugh Jackman chamado Eddie the Eagle. Eu não assisti esse filme ainda. E ele tá terminando, já tá em processo de pós-produção do Rocketman, que é um filme sobre o Elton John, né? Compositor da maravilhosa música Rocketman. E eu acho que ele fez um excelente trabalho. Eu não entendo qual foi a da polêmica no Brasil, porque o Fred Mercury era abertamente um homem gay. Acho até que o filme é bastante recatado. Isso foi uma das críticas que alguns críticos fizeram. Dizer que a imagem do Fred Mercury foi muito preservada, até demais. Mas eu acho que, assim, não era necessário, sabe? Não era um filme sobre isso. Eu acho que era sobre a vida dele. Esses aspectos estão lá. Estão às vezes sugeridos, você não tem ele do tipo cheirando cocaína, mas você tem a presença da cocaína, ou seja lá o que for. Mas não consigo entender por que o público brasileiro ficou tão chocado ou surpreso. Uma outra coisa que eu também gostei bastante é quando ele fala pros colegas, né, da banda que ele tá com AIDS. E eu acho muito bonito o que ele fala. Ele fala que ele não quer abrir pra mídia, nem nada, porque ele não quer virar um garoto propaganda dessa tristeza. E eu achei isso super
forte. E durante muito tempo, sobretudo nos anos 80, quando era uma doença nova e acontecia muito na comunidade gay, tinha todo um aspecto de julgamento em torno das pessoas que tinham AIDS. Então ele se preservou um pouco disso. Fico feliz porque acho que ele deve ter aproveitado melhor os últimos anos da vida dele. Então é isso. Eu gostei muito do filme. Achei que foi uma experiência de entretenimento. É realmente um filme de entretenimento que faz isso bem. Achei muito bom saber um pouquinho das histórias por trás das músicas. Achei muito gostoso ouvir essas músicas no cinema. E apesar das minhas críticas, foi um filme que eu gostei muito. É isso. Eu recomendo assistirem Bohemian Rhapsody. Se não der pra assistir no cinema, assiste em casa, mas com um bom som, que eu acho que o som do filme é realmente uma das coisas mais importantes. E até a próxima. Bom, gente, se vocês gostaram dessa resenha, por favor, comentem, falem sobre a experiência de vocês, se vocês assistiram no cinema, como é que foi. Compartilhem com pessoas que, sei lá, talvez não tenham visto o filme, ou viram o filme e estão querendo ouvir comentários sobre, enfim. Eu vou tentar fazer várias resenhas novas nessas próximas semanas. Eu tô querendo fazer uns video essays, sabe? Aquela versão mais prolongada, mais roots. Tô nesse processo aí de pesquisa ainda. Mas quando for rolar eu aviso pra vocês. Então, obrigada e até a próxima.